e a impunidade. E nesse quesito da impunidade, a gente pode botar aí com toda a pompa as figuras de toga do nosso país. Quer dizer, as leis no Brasil foram trabalhadas de uma maneira que não atendem definitivamente mais as perplexidades e as necessidades da sociedade. Os atos de violência extrema estão sendo tratados pela justiça brasileira como se fossem os atos de violência, digamos, proporcionados ou aguçados por circunstâncias sociais, por coisas do gênero. Mal comparando, é como se estivéssemos daqui a 3 anos ou 4 discutindo a necessidade de fazer progressão de pena do assassino de Realengo se ele tivesse sobrevivido ao massacre que promoveu. É como se daqui a 5 anos estivéssemos discutindo se ele teria direito ou não de passar a parte do dia na rua, trabalhando e voltando à noite para a cadeia. Claro que vocês vão dizer, mas seria um absurdo. Claro que seria um absurdo. A dimensão do crime, a violência com que foi praticada, o alcance dessa violência obriga a que a sociedade seja atendida na sua justa aspiração de fazer com que a pena, dentro da lei e tal, vá até o extremo que puder ir. Porque não tem cabimento você perder um filho e no dia seguinte alguém botar o assassino do seu filho na rua sob os argumentos de que o artigo 18, a linha 3, sabe como é que é e tal. Algumas vezes a aplicação desses artigos 18 e linha 3 são feitas com tal frieza pelo magistrado que você sente até um certo nojo da situação. E não é uma vez ou duas, não, são dezenas, centenas de vezes. Agora, recentemente, tivemos um crime bárbaro no Rio de Janeiro, agora em março, dia 7 de março. Um pedreiro, um homem, Luiz Carlos Oliveira, 50 anos, entrou numa escola no Rio de Janeiro e assassinou a filha da dona da escola, uma jovem de 21 anos, formada em radiologia, que estava cursando agora contabilidade, tinha começado a fazer a faculdade de contabilidade, para ajudar os pais a gerenciar a escola da família. E ele entrou, degolou essa moça. Degolou a moça com caco de vidro. Um crime pavoroso, pavoroso. A menina se chama Mariana Gonçalves Souza e o assassino Luiz Carlos Oliveira. Pois bem, ontem a juíza Elizabeth Louro, do 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, negou a prisão preventiva desse rapaz. Notem que nós estamos em maio, né? Abril. Então tem exatamente... 44 dias. Não, hoje foi em março. 44 dias. 44 dias. Há 44 dias alguém entrou numa escola, pegou um caco de vidro, degolou uma menina universitária, radiologista, estudando uma segunda universidade, trabalhando. Bonita, linda menina. O argumento é de que ele tinha uma relação com ela e que ela o ajudava e tal. Quer dizer, deu ali um pano de fundo passional que depois ficou comprovado que não tinha nada disso. A polícia constatou que era mentira, que era absolutamente infundada a versão do assassino. Réu confesso, assassino confesso, morte covarde, com todos os requintes de crueldade e tudo mais. Ontem, essa juíza, Elizabeth Louro, 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, botou o cara na rua, negou a prisão preventiva, o que permite que ele vá para a rua. Agora, até aí, vamos lá, a Lei 3, número 4,5, a Rádio Band News Fluminense FM foi ouvir essa senhora e perguntou a ela, mas senhora, vem cá, como é que é? Ouçam a explicação. Para o sujeito ser preso provisoriamente, é preciso que o cara, de alguma maneira, solto, ele vá atrapalhar o processo. Se esses pressupostos não estiverem demonstrados, não importa o quanto ele possa ter sido cruel ou ter sido bárbaro na execução, isso aí, no caso, fica isolado. Ele é uma pessoa que esteve dominada por uma paixão maldita, que fez com que ele perdesse a cabeça e matasse. Isso não quer dizer que isso vai acontecer de novo. Fiquem sabendo, portanto, aqueles que tiverem no fundo de sua mente doentia, de seu coração lotado de ódio, do seu sentimento entupido de vingança, de desejo de vingança, que caso você degole alguém covardemente, uma mulher, uma jovem, uma menina, uma filha,
né, uma irmã, não se preocupe aí com o negócio de Lei Maria da Penha, não se preocupe aí com caráter, com clamor público, não se preocupe com a crueldade, o requinte de violência do seu crime, porque a juíza Elizabeth Louro, caso o seu caso caia na mão, vai lhe deixar preso apenas 44 dias. É o preço de uma vida de uma jovem, segundo o elevado conhecimento jurídico da juíza Elizabeth Louro, do Rio de Janeiro. Agora, juíza, e a nossa reação, a reação das pessoas, dos familiares, a reação dos vizinhos, a reação que estamos tendo aqui agora, doutora Elizabeth Louro, o que a senhora tem a dizer? Ouçam o que ela diz. O clamor público é um clamor que talvez ele tenha causado um clamor ali dentro da comunidade onde ocorreu o fato e provavelmente a mídia especializada pode ter horrorizado as outras pessoas, mas não é um clamor que a pessoa vai deitar a cabeça na cama, no travesseiro, não vai conseguir dormir pensando naquilo. O que vocês acham? Vocês vão botar a cabeça na cama hoje de noite e não dormir pensando naquela menina de 21 anos degolada com um caco de vidro por um alucinado de 50, covarde, que disse que fez isso porque ela tinha uma relação com ele que não tinha, que ela lhe emprestava dinheiro que não emprestava, e ainda que tivesse, ainda que emprestasse. Vocês vão perder o sono por causa disso? Não? Olha, acho bom começar a perder. Não tanto por causa disso, mas por causa de juízes como esse. Porque que um louco faça isso, você tem que aceitar que está no jogo da loucura. Que um violento faça isso, está no jogo da violência. Perdemos a noção, o cara é um alucinado, o cara pode entrar na escola de Realengo e matar 12 crianças, tanto pode que fez. Mas pode um juiz, na frieza de seu conhecimento, de sua autoridade, meter uma caneta no dia seguinte e quando você perguntar, vem cá, o que é isso? Ele falar do jeito que essa senhora está falando, com essas razões, com esses fundamentos, nesse tom, que vai além daquele... Bom, agora não parou aí não, ouçam o que mais ela falou. A mim, me cabe, especialmente, velar para que o direito fundamental dos réus sejam preservados enquanto ele estiver sendo processado. Pronto, está aí uma senhora defensora da justiça, do bom senso, a juíza Elizabeth Louro. Se houver, no caso, um filho seu, uma filha sua, um ente querido que venha a ser brutalmente assassinado por alguém, gratuitamente, sem nenhuma razão, sem nada, a juíza Elizabeth Louro estará muito, mas muito preocupada em preservar os direitos desse assassino à luz do andamento do processo e está acabada a conversa. Se você quiser perder o sono, perca. Se tiver clamor público, tem e tal. Os juízes brasileiros, muitos deles, estão com essa conversinha agora de que o clamor público não tem importância. De que não há importância na reação da coletividade a um fato que a chocou. Esse tem um grande guru no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes, que cunhou aquela frase que eu não estou nem aí para o homem da esquina. O homem da esquina somos nós, que pagamos impostos, que sustentamos a justiça brasileira, pagamos os salários, os confortos, as garantias e prerrogativas dos senhores magistrados. Quando não raro, pagamos também pelas universidades em que se formaram, para que, uma vez formados, revestidos de sua autoridade, de suas prerrogativas e de suas togas, eles nos cuspam na cara, como me parece, se fosse uma filha minha, esta senhora estaria cuspindo na minha cara. Aliás, não sendo uma filha minha, também está cuspindo, porque eu me sinto como pai numa hora dessa. E quero dizer à senhora juíza Elizabeth Louro, respeitosamente, data vênia, excelência, é o seguinte: eu gosto muito de botar a mãe no meio. Porque quando a gente bota a mãe no meio, a gente na mesma hora lembra da nossa mãe. Então eu gosto de perguntar para a autoridade assim, se fosse a sua mãe, o senhor deixaria na maca do hospital 20 dias? Se fosse a senhora sua mãe, a senhora trataria dessa maneira na repartição pública? Se fosse a senhora sua mãe, o senhor negaria a ela o acesso ao medicamento e tal? Pois bem, doutora Elizabeth Louro, se fosse a sua filha degolada por um louco com um caco de vidro no lugar de trabalho dela, sua filha cheia de esperanças, com 21 anos, linda, querida, boa filha, boa estudante, recém-formada numa especialidade, cursando outra, com todo o horizonte à frente, 21 anos, doutora Louro, fosse a sua filha, entupida, encharcada de sangue, com um caco de vidro
ao lado do pescoço. A senhora repetiria esse discurso absolutamente absurdo que a gente acabou de ouvir? Durma bem, doutora Elizabeth Louro, com seus valores e sua lei.